Bom, nós estamos aqui em Sinop, no Museu Municipal, para falar um pouco também da história do Museu de Sinop, que teve seu início em 2004. Nós estamos aqui com o coordenador no museu, professor Luiz. Professor, qual foi a finalidade deste museu aqui? Conta um pouco da história, como tudo iniciou. Veja bem, lógico, o objetivo maior, né, de se criar o museu é justamente voltado na preservação da memória histórica da cidade. E aqui, no caso de Sinop, né, é uma cidade, né, relativamente nova, mas já tem uma história a ser preservada e contada, né? Então nós tivemos essa preocupação desde o início de resgatar fotos, documentos, objetos, utensílios, depoimentos, né, de pioneiros, e a gente foi, na verdade, organizando os arquivos aqui do museu, já naturalmente seguindo, né, uma organização técnica, né, e continuamos até hoje, né, imbuídos dessa organização do acervo. Agora, o objetivo maior mesmo do museu, além de preservar na memória histórica da cidade, em todos os sentidos, também se transformar num centro de pesquisa, né? Um centro onde os alunos têm acesso, as pessoas que se interessam pela história da sua cidade têm acesso, e a comunidade em geral, né? Então, função fundamental do museu estar aberto a toda a comunidade. E aqui tem objetos, peças, são infinidade aqui de objetos que marcam essa história de Sinop, né, seu Luiz? Como que foi para catalogar, para conseguir reunir neste local todas essas peças? Veja bem, nós tivemos a oportunidade, né, conviver, inclusive, com os próprios colonizadores e uma boa parte dos pioneiros de Sinop. E com isso a gente teve a facilidade de ir, né, ao longo do tempo, angariando, né, as fotos, documentos, objetos, utensílios, e também, né, em razão da nossa formação, a gente teve a facilidade de tecnicamente já ir catalogando, né, esse material todo. E ao longo do tempo, né, a gente foi, né, naturalmente que o volume, né, foi aumentando cada vez mais. E a gente teve, né, a oportunidade e até a felicidade de juntar aqui no museu tudo aquilo que é de importância, né, fundamental para a vida da cidade, o começo da cidade, as raízes da cidade, né? Enfim, o que aconteceu na cidade, o que foi marcante na cidade ao longo da sua existência. E para o senhor, o que isso representa, um museu? E qual é a valorização da cidade em relação a essa história? É muito importante, né? Porque, primeiro, a cidade, né, que não cuida da sua história é uma cidade sem memória, né? E é ruim, né? A mesma coisa, uma pessoa que não tem memória de nada, o que ela passou, o que ela viveu, né? E a cidade não é diferente. Eu vejo que é de fundamental importância a cidade, né? Pode ser grande, pode ser médio, pode ser pequena, mas que a cidade tenha o seu museu, ela tenha o seu patrimônio histórico, seja preservado, seja cuidado, né? E amanhã depois, esse patrimônio sempre vai estar à disposição, principalmente, né, daqueles que estão chegando e que estão vindo para ajudar na construção da cidade. Mas alguém começou, né? Então alguém abriu o caminho, né, para que nós chegássemos aqui, né, depois. Então a gente não pode, né, jamais esquecer das pessoas que um dia vieram, né, chegaram na cidade, onde nada havia, tudo era distante, né, estava tudo por se fazer, e essas pessoas lançaram as raízes, né, da cidade onde hoje a gente vive. Então é de fundamental importância, e o museu, na verdade, ele, além de resgatar, né, essa história, ele mostra, ele na verdade é um centro de formação dos nossos, principalmente da nossa juventude. Bom, o senhor está recebendo nessa data aqui o secretário de Cultura de Lucas do Rio Verde, o Marcelo. Como o senhor vê essa ideia, essa proposta de implantar um museu também na cidade de Lucas do Rio Verde? Eu vejo com muita alegria, né, com muita satisfação, que eu sempre tenho reclamado que, infelizmente, o nosso Nortão aqui, ele é rico num monte de coisas, né? É um grande celeiro, né, de produção de grãos, indústrias, né, está em franco desenvolvimento. E eu fico, né, triste quando vejo que as nossas cidades, num geral,
ainda não têm uma preocupação como deveriam ter para com a memória histórica da cidade, para com as suas raízes. Né? E quando eu falo da região, porque nós estamos na região aqui, a gente, não é só na cidade a gente vive na região. Né? E aí eu quero parabenizar o Marcelo, porque eu não tenho visto ultimamente, nos últimos tempos aí, né, alguém que é ligado à área da cultura, à área da educação, com a preocupação que ele está tendo de também, né, adotar a cidade de Lucas do Rio Verde num acervo histórico, na altura da cidade, e que venha, né, principalmente, né, a gente sentiu e viu assim, que há uma participação, né, efetiva, né, dos vários segmentos da sociedade, né, e isso é muito importante, porque não é só a prefeitura, né, então envolve, né, enfim, nas entidades representativas, né, entidades de classe, entidades sociais da cidade, Câmara Municipal, e com isso é possível fazer sim. E eu só tenho a parabenizar, né? A gente recebeu, né, o Marcelo aqui, e também a gente se coloca à disposição, alguma coisa que a gente possa contribuir, a gente sempre vai estar à disposição. Marcelo, a avaliação desse contato aqui com o coordenador e a equipe do Museu de Sinop. Primeiramente, agradecer a parceria, né, da Ali aqui, que, com o Valdecir aqui vindo junto conosco, com a Secretaria de Cultura, para fazer essa visita técnica, e agradecer também a atenção aqui ao professor Luiz, que é o responsável aqui, né, pelo Museu Histórico de Sinop, pela oportunidade, haja visto que Lucas do Rio Verde já, através do prefeito Binotti, ele vem nos solicitando para que nós trabalhemos, né, a formação, a criação de um museu, de um memorial em Lucas do Rio Verde. E nada melhor do que, numa época, né, em que estamos completando os 30 anos, né, de Lucas do Rio Verde, nós tornarmos esse projeto realidade. E para torná-lo realidade, a gente tem que, antes de mais nada, eu acho que buscar informações, buscar conhecimento, para que realmente nós possamos nos embasar, né, nos munir de informações, para que realmente, quando partirmos para a prática, que é o nosso objetivo da criação desse memorial, de um museu, enfim, a denominação ainda virá, mas para que Lucas do Rio Verde tenha em seus anais o registro histórico de todo o seu desenvolvimento, de como surgiu, de todas as pessoas, de todos os nossos pioneiros que hoje ainda temos lá arquivos vivos, né, de toda essa história, de toda essa luta por um município que representante, né, fortemente na economia nacional, um município pujante, mas que sem esses pioneiros, que sem essas pessoas, esses corajosos que vieram ali para Lucas do Rio Verde, para o nosso Mato Grosso, né, para Sinop também, que vieram desenvolver a economia e assim fazer o que é hoje, né, Lucas do Rio Verde. E o próximo passo agora, Marcelo? Então, agora a próxima etapa que a gente tem, eu acho que já é tentar meio que partir para mãos às massas, aí, mãos a obras, né? A gente, acho que fomentar a nossa comunidade, né? Fomentar a todos os parceiros, para que nós possamos realmente juntos vir a formar um rico material, né? Um grupo importante para que possamos desenvolver esse projeto e fazer esse nosso acervo histórico aí realmente virar realidade, né? Concretizar-se.